Hoje é mais uma quinta-feira do projeto Intocados, da Quinta de Cinema, e hoje eu estou recebendo aqui dois convidados para a gente falar um pouquinho sobre o cinema negro e o negro no cinema em Goiânia, em Goiás, né? E vou ter como convidados pessoas que entendem, né, sobre o assunto, e para a gente falar um pouco dessa percepção, dessa realidade que existe aqui, que é a nossa realidade, e que nós temos aqui tanto o Watson Alvim, que é pesquisador de cinema negro, está fazendo mestrado sobre Spike Lee. Nós temos a Vanessa, que é diretora, realizadora, mãe, mulher, que é criadora da Concha Filmes. Os dois são formados em audiovisual e cinema pela UEG. E quero agradecer vocês por terem aceitado conversar sobre essa temática sobre o cinema negro mesmo. E queria que vocês se apresentassem um pouquinho, assim, rapidamente, para a gente poder dar continuidade. E muito obrigada mesmo por terem vindo colaborar com a gente nessa discussão. Oi, gente, prazer. É sempre bom estar em qualquer tipo de discussão que envolva o cinema, principalmente uma discussão tão complexa, por vezes, né? Tão complexa, tão antiga, mas tão atual também, né? Que ali é um tipo de cinema que existe já há 100 anos quase, né? Ali, mais ou menos desde os primeiros filmes feitos só por negros nos Estados Unidos, que é de 1919. Então, é uma discussão que tem muita literatura, tem um pano para manga muito grande, até a gente chegar aqui no Brasil, em Goiás, né? Fico muito feliz de participar. Eu sou Watson, pesquisador, já escrevi, já dirigi, escreverei mais, irei dirigir mais. E hoje eu pretendo aqui aprender um pouco e passar um pouco do que eu sei. E espero que aqui na nossa conversa, você que esteja assistindo, consiga pegar um pouquinho de conhecimento, consiga entender um pouquinho mais com essas mulheres aqui, né, tão incríveis do audiovisual goiano. Vanessa, que eu não vejo há muito tempo, não via há muito tempo. A Aline, que não me pede, né, ela ordena, que ela ordena, e eu, como o discípulo do fratarismo, né, eu sempre estou a postos. E a Débora aqui também, que eu não conheço, mas é um prazer participar. E vamos nessa, vamos ver até onde a gente vai. Ai, bom demais. Fratarismo foi ótimo, Watson. É porque, assim, eu tenho xodó com o Watson, né? Então, não tem como. Ele fala, eu falo, sim, senhor, eu falo, é isso mesmo. Sabe? É uma pessoa que tem uma relação de confiança e de respeito e muito carinho, e que a gente adquiriu isso quando a gente se conheceu na universidade, quando eu fui professora ali, e foi uma luta. Eu aprendi a ser professora com vocês, né? Porque eu era só diretora, o troço, metodologia zero. E a Vanessa agora, quero que você se apresente também, por favor. Eu sou a Vanessa, como você já disse, estou aí no universo do audiovisual, desde a faculdade também, com seus ensinamentos, também foi minha professora, o Watson também foi um colega ali de faculdade, né? E a gente estava sempre trocando umas figurinhas sobre o universo audiovisual, e eu me vejo aqui hoje como diretora, realizadora de cinema goiano, né? Cinema feito aqui em Goiás. Também estou aqui para aprender mais um pouquinho, para relatar um pouquinho da minha experiência, né? E fazer mesmo mais um pouco dessa troca de figurinhas para a gente saber por onde que a gente pode andar, o que a gente já andou, o que a gente já construiu, né, para a história, o que a gente ainda vai construir, deixar aí nosso legado. E como a Aline falou, sou diretora, trabalho também como continuista nas produções audiovisuais, a gente faz um pouquinho de cada coisa aí e vai seguindo no mundo do cinema goiano. Então, vamos começar. Porque, assim, é bem legal essa coisa que você tem um pesquisador e você tem uma realizadora. Então, você tem alguém que está no campo de ficar sentado, tomando água, escrevendo, comendo pão de queijo, e você tem a realizadora que está lá no rala, que está
na política pública ali diretamente, e não tem tempo para comer o pão de queijo, não, tá, Watson? Tá? Eu queria até começar assim, porque eu fui pesquisar algumas coisas, e eu acho que uma das coisas que mais me surpreendeu foram 2 estudos que eu vi. Um que é da GEMA, que eu até anotei aqui, que é um grupo de estudos multidisciplinar de ação afirmativa, que chama GEMA. E eles fizeram um levantamento em 2012, e depois tem um da Ancine em 2016. Por que eu vou falar aqui? Eu vou até ler, porque, assim, eu fiquei realmente assim, uau! E eu acho que esse é o campo da pesquisa, né? Assim, de você estar o tempo todo pesquisando, lidando, passando esse conhecimento, porque eu acho que a prática e o pensamento, né? Essa coisa toda, ela é fundamental. E aí a gente vê que a partir de uma pesquisa, a gente trata da realidade do audiovisual. A GEMA, ela falou em 2012 que, de 1995 a 2016, eles fizeram um levantamento dos filmes que foram para salas comerciais. E aqui eles falam que as atrizes negras representaram só 2% desses filmes. E que, né, a maioria dos realizadores eram homens brancos. De 2002 a 2012, olha que loucura. 202 longas, 218, 14% de participação negra, 4% de atrizes, 2% de diretores e 4% de roteiristas. Sem nenhuma direção ou roteiro de uma mulher negra. É uma coisa realmente, né? E aí, na Ancine, quando saiu um estudo de 2018, ela fala de 142 filmes. Desses 142 filmes, que eram longas em salas de cinema, 75,4% homens brancos, 19,7% mulheres brancas, 2,1% homens negros e, novamente, nenhuma mulher diretora ou roteirista. E as que tinham a associação de produção executiva representavam 1%, mas sempre coproduzindo ou tendo uma produção executiva com uma mulher branca ou uma outra pessoa branca. É realmente, assim, números que são assustadores do ponto de vista da quantidade de política pública que a gente tem hoje na atualidade, né? E aí a gente pensa, e aí é onde eu pergunto, né? Como que vem mudando esse cenário e essa inserção, né, no cinema, que é afirmativo, é representativo, que é militante, porque eu acho que quando a gente fala em militância, pelo menos eu entendo assim, se vocês estiverem achando que se eu estiver errado, vocês me corrijam. Eu acho que não dá para se desassociar quando se fala em cinema negro, de afirmação, representatividade, as políticas, né, os embates políticos, sociais e culturais. Eu acho que está tudo aí amalgamado, né? Então, dentro dessa nossa realidade, principalmente a partir desses últimos 5 anos, que isso eclodiu mesmo, e as pessoas estão cada vez mais se posicionando, e tem os diretores e todo um grupo de apoio, uma rede, né, de realizadores, pesquisadores do audiovisual e do cinema brasileiro, que se destacam mesmo hoje em vários e diferentes tipos de movimento, mas em prol de uma única coisa: ter um cinema negro com reconhecimento devido, né? Como é isso em Goiânia, em Goiás? A partir desse universo Brasil, macro, para uma coisa mais, né, nosso universo que é micro, em relação ao todo da compreensão do cinema negro, assim. Quem começa, mais ou menos? Posso falar? Pode, claro. É interessante a gente ver, né, a gente trazer isso para a nossa realidade aqui de Goiânia, de Goiás, que é mesmo essa parcelinha do mundo, né, do Brasil inteiro, assim. A gente tem várias produções focadas ali, Rio de Janeiro, São Paulo,
nesse eixo, e nesse eixo que já tem muita produção, a gente já vê o tanto que é pequena a participação do negro ali, né, como uma figura de destaque, tanto como na frente das câmeras, ou como atrás também, né, como profissionais audiovisuais, tanto como atores ali, como profissionais de fotografia, de direção, de roteiro. E aí é interessante a gente pensar que ali em 2017, 2018, a gente teve aquele boom de produções audiovisuais, aqui em Goiás principalmente também, por causa das leis que nos ajudavam, né? Eu, por exemplo, consegui ser aprovada no edital que tinha como a principal chamada esse protagonismo negro no cinema, que foi aí que eu desenvolvi o Viúva Negra, né, que foi um dos meus primeiros curtas, como diretora, como roteirista, ali me posicionando como um profissional negra, diretora, roteirista, realizadora audiovisual, né? Então, assim, isso foi assim, importantíssimo, tanto para história do audiovisual goiano, assim, né, em relação a esse protagonismo, quanto para a gente somar nesses números que são tão pequenos, né? E aí eu pensava que quando eu fosse realizar um filme que fosse meu, eu gostaria de me ver ali, né? Porque a gente tem essas representações audiovisuais e o negro ali, ele quase não consegue se identificar no personagem principal. E a forma que eu me coloquei no filme, além de dirigir e escrever, foi colocando uma protagonista negra. Então, assim, e uma mulher forte, que ela estava ali vivendo a vida dela, né? Quem já viu o filme, quem já viu o curta, tem uma noção do que eu tô falando. É um curta super fantasioso, assim, né? Não tem essa questão tanta evidente assim de militância, que é uma coisa que eu gosto de fazer, essas coisas fantasiosas, né, que vão ali permeando pela nossa imaginação mesmo, mas que por trás de tudo aquilo a gente tem sim uma militância, porque o que a gente está fazendo? A gente está colocando o negro como protagonista, né? Uma mulher forte ainda ali fazendo suas coisas, então assim, mesmo que a gente não fale do militarismo, mesmo que a gente não coloque a militância tão à vista, ela está sempre ali, permeando nos cantinhos, ela tá por ali, assim, né, de alguma forma. Eu acho que, assim, deixa eu só, desculpa te cortar, eu acho que eu entendi o que você falou, assim, que a militância, na verdade, há um posicionamento político só de existir o realizador. E você Exatamente. coloca, eu já vi, você coloca a mulher, que é um cinema mais autoral, não é um cinema panfletário, militante, mas ele ainda assim é um cinema político, porque ele exerce toda uma produção e as pessoas que estão envolvidas e tem um protagonismo, né? E ele não é estereotipado, ele não é sexista, porque também existiu isso muito, e a gente vê muito nos estudos em geral, assim, que inclusive desde o Blaxploitation, né, do movimento, que o negro ele era colocado estereotipado, porque não era um cinema que era realizado, na verdade, por figuras, né, diretores negros e tal. Então, desde aquela época, já vinha essa coisa do sexismo, do fetichismo também, das personagens, né, negras no cinema. E quando você fala isso, é importante ver que a militância, querendo ou não, o ato de se fazer cinema é já uma forma de militar. E o ato de se fazer um cinema mais autoral ainda é mais forte, porque o que eu entendi, algumas coisas que eu li, e aí eu queria até ver, Watson, sobre isso, assim, né, é que não é somente um cinema militante. O cinema, ele é uma arte. Então, existe toda uma preocupação com o protagonismo, de como colocar o negro no cinema, como representatividade, como vocês se veem e como vocês colocam a partir dessa estereotipação, né? E de como isso vem, ao longo dos anos, se tornando cada vez mais relevante e mais forte pela própria produção do cinema dos realizadores negros. Então, eu acredito que isso seja uma forma de ser militante, sim. E aí eu queria que o Watson falasse um pouquinho disso também, se é esse caminho mesmo. Então, assim, iniciando desde essa pesquisa da Ancine, quando eu a vi pela primeira vez, assim, é uma coisa que você imagina que o cenário já é ruim, mas você não imagina que o cenário é tão ruim, né?
nenhuma mulher negra, assim, teve um filme que foi exibido no cinema brasileiro, assim. Isso é um absurdo muito grande, cara. E a situação que a gente está, a gente não chegou à toa, né? Para ver como nós já somos menosprezados de diversas maneiras. E no cenário aqui em Goiás, eu acho que a gente tem alguns problemas. E esses problemas permeiam por uma coisa que ali eu chamo de falsa representatividade, né? O que é? Aí as pessoas colocam ali um negro atuando, ou principalmente uma mulher, né? E às vezes ela ali numa cena que ela tá nua, coisa e tal, e você fala, pô, é inclusive esse filme. Mas não é, né? Não é a Vanessa fazendo o filme que ela quer fazer, sabe? Não é isso. Aqui em Goiás a gente já teve pessoas brancas fazendo black exploitation. É complicado, sabe? Mas é uma coisa ali de muitos anos atrás que talvez o pensamento hoje não caiba mais esse tipo de coisa. E eu acho que, eu particularmente, eu não faço a luta política, né? O que eu chamo de a luta política? É eu, de fato, fazer esse cinema em que eu estou falando, olha, a gente resiste de diversas maneiras, essas somos nós resistindo, essa aqui é a nossa história de nós todos resistindo. Não, assim, eu respeito pra caramba quem faz, o Spike Lee fez mais, né, no início da carreira dele. Temos diretores aqui no Brasil que fazem bastante, mas eu confesso que é uma coisa que hoje, digamos, eu estou um pouco cansado, porque lidar com todos os nossos problemas, todas as nossas questões do povo negro, a todo momento é muito difícil, é muito estressante, sabe? Às vezes você só quer contar uma história você fantasia, uma história que você está pensando há muito tempo, você quer contar uma história de um relacionamento que deu errado, você quer contar uma história de um relacionamento que você quer que dá certo, de um super-herói, você quer contar uma história, sabe? E a gente tem muito mais para fazer do que resolver os problemas sociais, sabe? Que envolvem todo o nosso povo. Tem um autor americano que chama Michael Boyce. Ele tem um filme chamado, ele tem um livro chamado Film Blackness. O que ele faz? Ele não insere os filmes, ele analisa ali uma série de filmes negros, mas ele não coloca ali tudo como uma categoria, né? Como um gênero. Ele não insere os filmes negros dentro de um gênero. Ele não fala, tipo, não é um gênero, assim. Ele coloca como uma cultura visual. Uma cultura visual e de expressão negra, né? Como a pintura, como a música, né? Por exemplo, o jazz, o soul, o funk são expressões artísticas negras em sua raiz. Então, eu coloco os filmes negros como expressão negra em sua raiz. Uhum. Então, eu acho isso muito legal, assim. Por quê? Porque a gente está pegando... Fatalmente, eu acho que a gente está fazendo política, fazer arte é fazer política. Pode ser arte ruim, pode ser arte boa. E como a Vanessa falou assim, um diretor, tá uma mulher dirigindo um filme, dirigir uma mulher negra já é resistência, sabe? Porque é muito cansativo, você tá a todo momento martelando que na cabeça das outras pessoas, que eles têm que resolver o racismo, não sei o quê. A gente não tem que resolver o racismo, não somos nós negros, os brancos têm que resolver. A gente não foi a gente que criou. Então a gente tem que falar o que a gente quiser. E quando a gente fala o que a gente quiser, eu acho que a gente alcança ali um nível de entendimento de quem somos nós muito grande. E para finalizar, eu acho que talvez este seja o nosso objetivo, assim, que é a gente fazer o que a gente quiser e para que as pessoas vejam, se inspirem, entendam, às vezes nem entendam,
às vezes questionem, às vezes acham ruim, esse filme é ruim, beleza, mas a gente está aqui fazendo, né? As mulheres estão aí fazendo, e eu acho que esse é um problema que a gente... São questões que a gente tem que estar lidando, né? A gente vai ter que estar lidando nos próximos dias, nos próximos anos, como financiar isso, como tirar nossas ideias do papel, mas eu acho que a todo momento a gente está, assim, fazendo a nossa luta, né? E ela não necessariamente é aquela luta política que as pessoas querem que a gente faça. Na verdade, a gente quer fazer o que a gente quiser. E essa é a grande questão. Eu queria até, você falando isso, é muito legal de ver e de ouvir sobre isso, porque eu acho que o fato de realizar e conseguir realizar, essa é a grande questão, que é uma política pública que dê abertura e fomente, sim, um cinema de expressão negra, já que você falou isso, mas que coloque, sim, o protagonismo e o recurso público, né? O recurso público, as salas de cinema e a distribuição, que é um problema geral no Brasil, né? Mas fundamentalmente no cinema realizados pelos negros. Isso é fato. E aí eu lembrei de uma coisa. Que ano? Porque, Vanessa, você, o Totti e o Rafael, vocês fizeram uma mostra chamada Cinema de Preto, Sim. não é isso? Você lembra dessa? Foi que ano? 2016, 7, 6? 18 ou 19. Não, 18. Acho que foi 18. Tá. E aí eu me lembro disso, que foi uma coisa que apareceu, até teve um artigo que foi da Ceissa com a Clarissa. Uhum. Eu me lembro muito isso, assim, que foi, eu acho que a primeira vez que eu vi, dentro da Universidade Estadual de Goiás, uma pesquisa que colocava realmente o protagonismo do cinema negro, dos realizadores, né? Tanto atrás quanto na frente das câmeras. Então, ela tenta fazer um levantamento disso, a partir da amostra de vocês. E o Rafael, que eu fiz com o Rafael, um painel muito legal, que foi sobre o Favera, porque, assim, é muito importante o que ele faz, né? Sim. Um cinema de preto, mas um festival de periferia violento e muito massa. Eu tenho o maior respeito por aquele cara, mesmo assim, eu sou fã dele. Vocês são chatos, eu gosto muito de vocês. E eu acho assim, o Totti é um querido, é um amigo mesmo, assim, do meu coração. E eu acho a gata, gente. Aqui você tem menina, eu tenho gato. Tá da hora, ela tá no lugar. E o Totti é o cara que fez o Câmera de João, que tem um posicionamento, sim. Eu tentei falar com ele, mas ele está trabalhando. Ele está em Sete, em São Paulo, o que é muito legal, né? E que teve que sair de Goiânia, porque a gente tem que entender mesmo o mercado, né, em geral, assim, acho que a pandemia e agora está retornando, é complexo. Mas vamos voltar, digressões à parte. Foi muito importante essa mostra e o levantamento porque são só 3 filmes, gente. Se a gente for pensar, eram 3 filmes. Do que isso deflagrou alguma outra coisa entre vocês, ou dessa mostra foi para frente? Apareceu mais pessoas que queriam participar? Isso parou ali? Como foi isso? Porque era uma forma de pensar o cinema que vocês estavam fazendo. Sim, antes de tudo, eu só queria agradecer pela fala do Watson, porque às vezes eu não consigo me expressar, e ele falou assim exatamente o que eu queria falar, sabe? De toda essa forma de fazer cinema com um protagonismo negro, seja diante das câmeras ou atrás das câmeras, e falar o que a gente quiser nos nossos filmes. Mas, enfim, o Cinema de Preto foi uma mostra muito legal, porque assim, a gente viu que a gente estava ao mesmo tempo, né, fazendo filmes aqui, nós 3, em Goiás, em Goiânia, com protagonismo negro diante das telas e atrás das telas. E a gente pensou assim, por que a gente não se junta, então, né? E faz uma mostra para representar o cinema negro, né? E isso foi muito legal, foi uma ideia que partiu dos meninos, eles me convidaram para participar. E na hora que eu vi essa coincidência, né? Que para a gente era, assim, eram apenas 3 filmes, mas o que representou para a gente, meu Deus, nossa,
3 filmes é muita coisa sendo produzida assim, ao mesmo tempo aqui em Goiás. Como assim, né? Vamos juntar essa galera e mostrar isso para todo mundo. E aí foi bem legal, porque a gente teve uma visibilidade bem bacana, né, desse projeto. A gente não teve assim, muitas edições, né? Não teve mais uma edição, por causa de falta mesmo de verba, né? De políticas públicas que nos ajudassem a produzir mais ao mesmo tempo, novamente. Mas, assim, é um projeto que ainda vive, a gente só quer ter mais uma energia aí de produção para que a gente possa produzir mais. E a gente só precisa de uma energia, assim, de um gás, né, de produção, para que a gente possa fazer de volta esse filme, essa mostra, e convidar também, né, quem estiver produzindo aí em Goiás, e for um cinema negro, for um cinema com representatividade, tanto política quanto não, se juntar aí para que a gente tenha essa visibilidade maior. Você acha que vocês dois que foram alunos da UEG, existia um monte de gente, se a gente for pensar, inclusive, a UEG, ela é um núcleo de alunos que geralmente são pessoas que querem fazer, geralmente tem muita gente que vem da periferia, é uma coisa impressionante, e a UEG, ela abre, sim, eu vejo o curso de cinema, e eu acho que a Universidade Estadual, ela faz isso não só aqui, mas eu acho que no Brasil, todos os interiores do Brasil, as universidades públicas, elas dão oportunidade para que as pessoas possam se formar, possam estudar, possam pesquisar, possam ser profissionais, seja qual área eles quiserem, né? De realizador, pesquisador. E eu acho que a UEG, ela era um lugar de muita gente, e a maioria eram pessoas que vinham com essa ideia de que fazer cinema era uma coisa muito distante, que era uma coisa de elite. E, na verdade, o Brasil impôs isso para a gente, e todas as lutas que tem, seja um cinema indígena, seja um cinema no Brasil ou fora do Brasil, cada qual com a sua cultura e a sua demanda política de embate, né? Existe, obviamente, uma coisa que é detentora do capitalismo e do dinheiro. Quem tem dinheiro, faz. Quem não tem dinheiro, não faz, né? Isso é básico. E eu sempre ouvi muito isso. Eu fui uma pessoa que não tinha grana e que eu achava na minha cabeça que eu não podia fazer, porque eu não tinha grana. E eu fui turrona, né? Que eu vim de um lugar, eu vim de uma cidade do interior, e era mulher, na época que eu comecei a fazer, então, aí que era confuso mesmo, porque não tinha escola, não tinha UEG, não tinha curso nenhum, tinha rádio e TV na Federal, que já também estava fechando, o curso já estava acabando. Então, assim, eu falava, não, isso é para quem tem grana. E eu comecei a fazer quando a lei de incentivo municipal começou ali em 2002, 2001, a lei começou e tal, e fiz o Histórias que Moram no Mercado. Quando eu cheguei na UEG, eu vi um monte de alunos muito afoitos e muito felizes com a oportunidade de fazer e de entender que eles tinham essa oportunidade. Do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista da formação, né? Porque é o que o Watson falou, ele não tem que resolver o problema do racismo, mas o problema da formação e da oportunidade que as pessoas têm que ter como alunos e como formação, o Estado também é responsável por isso. A UEG, o curso de cinema, realmente foi importante e aproximou pessoas de diferentes lugares, e vocês tiveram um núcleo maior de realizadores, de gente da periferia, mas no cinema de realizadores negros, houve realmente um aglomerado disso? Foi importante para vocês esse universo ali, o EG e a realidade, para hoje? Pode ser eu? Sim, eu tinha, quando eu vim do interior também, assim, e no interior você não tem nada para fazer. Eu e meu irmão, o que a gente fazia? A gente gostava de ver filme de ficção científica, as coisas mais... A gente assistiu ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, as coisas mais trashes do universo, assim, de filmes de ficção científica. A gente ficava o dia inteiro, não tinha nada para fazer.
Então, o que aconteceu? Ele foi fazer física e eu fui fazer cinema, assim. E porque você acha que é tudo muito difícil, assim, tudo muito difícil. Quando eu vi a grade do curso, eu falei, caramba, é o que eu ganhei na loteria, assim, porque na minha mente, quando eu assisti um filme, via, sei lá, centenas de pessoas nos créditos, eu falava, cara, pô, isso aí deve custar milhões, eu nunca vou conseguir, eu não tenho grana para comprar a câmera, sabe? Mas aí até você entra na faculdade, você entra na comunidade acadêmica, você vê que com 5 pessoas você consegue fazer alguma coisa. Você só não faz sozinho, como você nos ensinou ali, você só não faz cinema sozinho. Mas com 5 pessoas você faz. Enfim. E a partir daí, eu coloquei uma coisa na minha mente, assim, que eu devo, de certa maneira, pela educação que eu recebi, e mesmo assim, as universidades nos últimos anos, e as universidades de arte, porque a arte, eu sempre tive na minha mente que a arte era uma coisa muito elitizada, sempre, assim. Você ter a oportunidade de pintar, tintas eram caras, sabe? O papel era caro, os lápis eram caros. Você ter a oportunidade de fazer música, um violão era caro, sabe? Era tudo. Imagina uma câmera, sabe? Então, eu acho que, graças à abertura que a universidade teve nos últimos anos, se estreitou um pouco mais a relação, principalmente nos cursos de arte. E aí, eu tive na minha mente, porque uma coisa que eu gosto muito, hoje em dia, eu gosto muito de filmes que as pessoas. Filmes de retorno. Eu chamo de filme de retorno, nem sei se existe um nome. São pessoas que voltam para casa. Por várias coisas, por vários motivos. Que quebrou, porque teve problemas financeiros, porque quis. Eu gosto muito porque eu gosto que as pessoas. É aquele filme que na jornada do herói deu tudo errado, o Deu tudo retorno errado. não deu pra de jeito nenhum. Sim, a jornada do herói chegou lá, pô, quebrou a jornada, vamos voltar para casa. Eu gosto muito de filmes que as pessoas voltam, assim. Por quê? Porque você tem um entendimento de onde você saiu. Assim. Eu acho que você só tem entendimento de onde é que você estava quando você volta. Você fala, caramba, eu estava aqui, sabe? E um dos meus objetivos, e tomara que dê certo, é voltar para o interior ali e levar tudo que eu aprendi na universidade, tudo que eu aprendi ali nas minhas experiências, através de uma mostra de cursos de formação de audiovisual, de animação, de fotografia, e tem um projeto, vamos aí, né, ver quando que eu vou conseguir financiar isso, porque, cara, é muito distante. Quando você está no interior, e tem uma porrada de moleque, essa hora tá lá mexendo em rede social, tá jogando videogame, tá vendo TV, ou tá vendo um filme e tá falando, pô, legal, como que eu faço isso, né? Como os caras fazem isso? E não tem a menor ideia, não tem a menor ideia que isso é o tipo de coisa acessível, sabe? Tem uma porrada de menina que tá lá, ela não tem a menor ideia de que ela pode escrever uma história, qualquer história que ela quiser, e ela pode transformar aquilo numa obra artística, né? Que é um filme. Então, é um objetivo que eu tenho em relação a isso, porque a faculdade me abriu a mente para tantas coisas, inclusive me abriu a mente, graças à minha amiga Yasmin, assim, do que de fato é ser negro, sabe? Porque lá eu não tinha, tirando minha família, eu não tinha amigos negros, sabe? Eu não era próximo. Então, não existia nenhuma discussão política, sabe? A gente não existia esse tipo de discussão. Ah, tá, claro, você percebe um monte de coisa, você percebe o racismo no Brasil, que, pô, não tem como você não perceber, você sabe o que que é, e eu, evidentemente, que assistia e lia algumas coisas sobre, mas, cara, você não tem a noção da dimensão que você está no mundo, assim. Então, é o tipo de coisa que você aprende muito e é o tipo de coisa que eu gostaria de levar, porque o papel da universidade, uma universidade de arte,
uma universidade de audiovisual, cara, na minha vida foi crucial para um monte de coisa que daqui, sei lá, 30 anos eu vou ser, sempre vai estar ancorado nessa formação que eu tive. É interessante você falar, vou passar para a Vanessa isso, porque, assim, a gente vive um desmonte do Brasil em todas as áreas, né? Pesquisa no Brasil, as políticas públicas, né? Porque a gente tem, inclusive, nossa, enfim, é porque lembrei agora daquele cara que foi do Ministério da Cultura lá, que passou mal e deu piti, aquelas coisas, mas enfim, isso não é relevante agora. Mas há um desmonte da cultura e tudo, apesar de ter, e isso foi e é muito importante, né? Derrubar todos os vetos das leis, isso foi representativo, isso foi muito forte para todos nós, porque quase que a gente fica aí sem os recursos das leis, tanto a Paulo Gustavo quanto a Aldir. E vai ser anual, né? E vai ser... Isso é importante demais, né, para todo mundo. E eu vejo que, assim, a pesquisa, a universidade, agora, há pouco tempo, veio essa discussão, eu até nem sei como está ainda, que as universidades federais estavam com aquele projeto de pagar mensalidade, uma coisa assim. Eu li, mas eu não me lembro muito agora direitinho, mas eu sei que estava essa coisa de capitalizar de alguma maneira a universidade pública, né? E aí eu vejo você falando da importância, né, e do retorno que o indivíduo brasileiro ele é tão explorado diante da quantidade de impostos que a gente tem e de tudo. Você falou que era caro, hoje está mais caro ainda tudo ainda, né, na nossa realidade. Mas como é importante, sim, o ensino que é gratuito, né, a universidade pública, na verdade, todos nós brasileiros pagamos pelo estudo, o seu, o meu, o nosso, que quem já estudou e fez pesquisa, eu acho que é um retorno nada mais justo. Então, é muito legal ver isso, mas, assim, o mais legal é ver que você, que veio do interior, tem a dimensão política e social, né, sobre ser negro, a representatividade do negro dentro da universidade. Então, é fundamental o papel da universidade pública. E é muito legal você poder falar isso, porque é realmente muito importante a formação dos pesquisadores, dos realizadores, dos técnicos, enfim. E eu vejo a partir disso, a partir da formação, minha pergunta para a Vanessa é a questão: como mudou a sua vida profissional após a sua formação em cinema e audiovisual? Dentro disso, por que eu pergunto? Porque o Watson falou um pouco desse universo, eu acho que você vai complementar. E o que te levou, né? Como foi a abertura para você do mercado, como diretora, como mulher, como negra, dentro de um lugar que é um lugar cheio de preconceitos, que nós temos sim, em Goiás, em geral, mas como é o acolhimento da classe, como você se inseriu, quais as maiores dificuldades que você sentiu, a questão da representatividade, existe muita gente fazendo nesses lugares de protagonismo, ou existe pessoas que estão fazendo, mas elas estão sempre fazendo trabalho braçal de cinema, né? Isso eu queria que se você puder, né, falar um pouquinho dessa realidade para a gente. Nossa, mudou tudo, né? Mudou minha vida, assim, completamente. Porque quando a gente escolhe a faculdade que a gente quer fazer lá com 17 anos de idade, a gente não tem muita ideia do que a gente vai se tornar, né? Como o Watson disse, assim, cheguei aqui nos meus quase 30 anos e o que eu sou, né? Escolhi minha profissão lá com 17 anos e hoje, será que deu certo, né? Então a gente pensa assim que é uma coisa, uma loucura, mas assim, mudou tudo. Muita gente me pergunta assim: para que você vai fazer faculdade de cinema, né? Você não pode pegar simplesmente uma câmera aí, sair filmando e fazer por fazer? Só que na faculdade, você pode, claro, pegar uma câmera aí e fazer, e sair fazendo, filmando, gravando o que você quiser contar. Mas na faculdade, você vai ter toda aquela carga ali de conhecimento que você vai desenvolver melhor as suas habilidades, né? A faculdade é um aprimoramento das habilidades que você já tem. Então, assim, você já sabe filmar, você já sabe contar uma história, mas com a troca de experiências da faculdade, com tudo que você aprende, com tudo que você ouve,
com outros profissionais já da área há muito tempo, você consegue, assim, potencializar o que você já faz num absurdo tão grande, que fica uma qualidade tão ótima, que você nem acredita, sabe, que você está fazendo aquilo. Quando eu fui aprovada mesmo no edital, que eu consegui realizar a Viúva Negra, eu fiquei pensando assim, gente, como que eu consegui, sabe? Consegui aqui escrever um roteiro, consegui juntar pessoas que estejam aptas, assim, e que quiseram, sabe? Transformar aquela história que eu estava contando ali numa tela, num filme, para que outras pessoas também pudessem assistir. Então, assim, vendo, assim, recapitulando, fazendo uma retrospectiva bem rápida, é muita loucura, mas é uma loucura que dá muito certo, sabe? Então, assim, acho que investir em estudo, educação, é sempre a melhor opção, não tem erro. Então, para que fazer uma faculdade de cinema? Porque sim, né? Porque realmente é uma coisa que importa na nossa vida e muda completamente a nossa visão de mundo. A gente tem outras experiências, a gente conversa com outras pessoas, a gente tem profissionais ali da área, né? O famoso que você quer ser quando você crescer. Você olha para o seu professor ali da faculdade, você se espelha nele, né? Então, assim, a Thaís mesmo, a Thaís do som, né? Ela foi importantíssima para mim, porque ela que me inseriu nesse universo audiovisual como profissional, ela que me indicou para o meu primeiro trabalho no audiovisual como uma profissional já formada, né? Então, assim, ela me deu uma abertura profissional para o mercado, assim, de uma forma gigante, que eu nem imaginava que eu pudesse alcançar, sabe? E a partir dessa primeira indicação, eu fui me aperfeiçoando, buscando outras indicações, conseguindo outros trabalhos, e aí fui fazendo meu nome no mercado audiovisual goiano. Até que muitas pessoas, quando falam assim, tô precisando de uma continuista aqui pro meu curta, quem é que eu vou chamar? Vamos lembrar assim, Vanessa, será que ela vai fazer e tal? E isso, assim, é muito gratificante, sabe? Eu estudei para isso, tô aqui me preparando, tô sempre me atualizando, né, no que tá acontecendo, para que eu consiga me permanecer na minha profissão, para que eu consiga, né, fazer de tudo isso o que tá sendo feito já, né? Assim, é difícil, claro, porque a gente se vê como mulher, né? Só por ser mulher já tem uma barreira ali enorme no meio do caminho. E aí era muito engraçado mesmo, porque muita gente falava assim, eu nasci num bairro aqui de Goiânia, que ele não é considerado assim um centro, né? Não é considerado elite, tá ali mais próximo da periferia. E eles ficavam perguntando assim, Vanessa, que você tem na sua cabeça? Você é uma menina, né, tão inteligente, que estudou tanto, né, tirava só notas 10 no ensino médio e tal. Por que você vai fazer cinema? Por que você não tenta uma engenharia, medicina, advocacia, sabe? Sei Alguma lá, coisa acho que que dá você pode dinheiro. alcançar tantos lugares. E eu, gente, eu quero contar a minha história aqui no cinema goiano desse jeito, sabe? Eu não quero ser advogada, eu não quero ser médica, eu não quero ser engenheira, eu quero ser uma contadora de histórias, eu quero ser uma cineasta, eu quero ser uma diretora, eu quero participar ali de um processo de construção de arte, sabe? Eu quero me colocar ali como uma realizadora que apresenta para outras pessoas possibilidades de ver o mundo de formas diferentes, né? Então, assim, isso foi o que eu quis para minha vida e consegui, graças a Deus, né? Graças a todos os estudos, graças à faculdade, graças aos professores, graças, assim, a tudo mesmo. E, assim, a gente tem que, apesar de eu falar que eu não gosto muito de fazer um filme militante, né? Que tem ali a sua militância bem evidente, mas eu acredito que sim, a gente tenha que sempre lutar pelo nosso espaço para que a gente não seja esquecido, né? Porque de uma forma ou de outra existem tantas barreiras na nossa vida, assim como primeiro você do lugar que você nasce, depois quem você é, né? Você é homem, você é mulher, depois a sua cor, depois a profissão que você escolhe. E aí isso assim, são tantas barreiras, são tantas camadas que você tem que sair, que vai cansando, né? E a gente poder fazer, não, é igual o Adson falou, a gente poder fazer o que a gente quer na nossa profissão e alcançar pessoas que gostem do nosso trabalho, que está ali envolvido no que a gente está fazendo, não, é gratificante, assim. Eu não sei se eu respondi todas as perguntas, mas... Mas sim, tá no caminho. Mas é porque, assim, eu acho que é tanta coisa que às vezes fica, assim, até
até sem palavras, sabe? Porque são tantas camadas, são tantas barreiras que a gente vai atravessando, que a gente vai conseguindo. Faculdade é importante, estudo é importante, né? Conhecer profissionais de outras áreas, trocar experiências também. Falar sobre isso aqui hoje também, né? Ter o espaço para a gente poder conversar, debater, falar o que a gente sente. Então, assim, é tudo... Eu vejo que você, de alguma maneira, você falando, né, até da militância, porque, por exemplo, você tem um filme que é um filme de uma mulher negra que tem uma delegada, ela é delegada? Ela não é negra, ela é juíza, E é um filme que, se você for pensar, é forte a temática, porque ele fala do estupro de um estuprador e ele vai preso. Então, assim, querendo ou não, é um filme militante. Sim. Né? E eu fiquei assim, porque esse eu não tinha visto, e é um filme que aparece aparentemente tão simples e tão forte, porque é um relato de mulheres ali, e você contou sua história. As pessoas, elas assistem, e quando as pessoas, por exemplo, eu vou te falar, o público recebe, como eles receberam esse filme, fundamentalmente, assim, foi para festival, teve uma entrada. Por que eu falo isso? Eu estava vendo, tem uma associação que é a PAN, que vocês conhecem? Que é muito legal isso, assim. Inclusive, eu estava lendo umas notícias, assim, do protagonismo, da inserção de políticas e da inclusão mesmo, né? Da mulher, das mulheres negras e das diretoras negras, né? A abertura e o apoio que ela dá, o auxílio que ela dá para os diferentes profissionais, porque existe a coisa da recepção do público também. Mas eu estou falando isso porque até assim está ajudando, na verdade, ajudou durante a pandemia, né? Eles têm cursos de EAD também, mas o protagonismo da diretora negra, da mulher negra no cinema, isso é realmente uma coisa que vem sendo discutido cada vez mais, porque naqueles números que a gente falou, é um número muito melhor, quase inexistente. Só que o que eles falam, assim, que eu estava lendo e que é muito interessante não é que não existam os profissionais, precisam se dar oportunidade para os profissionais negros estarem, né, nesses cinemas comerciais, porque então há sim uma exclusão a partir da própria indústria, né, que coloca ou de subalterno ou nem colocam. Então é um número muito menor. E o protagonismo dessas mulheres. E aí fala, e por que esses filmes são às vezes sofre tanto para ser distribuído? E aí fala, distribuição no Brasil é uma coisa complexa. E aí tem uma frase lá, existem distribuidores negros? E eu fiquei pensando, é uma coisa que eu nunca, né, tinha pensado assim, a distribuição, tem pessoas que estão fazendo essa distribuição de um cinema afirmativo, um cinema que está sendo produzido cada vez mais, não somente, né, pelo negro, né, o homem negro, mas a mulher, a realizadora, a produtora, né, o artista em si, tem esse espaço para distribuição desses filmes? Você conseguiu distribuir bem o seu filme? O que você sente desse mercado enquanto realizadora de recepção? Você manda, existe a curadoria, existe a distribuição, como é isso? Existem festivais próprios. E, gente, começa a chorar. Existe, sim, né, curadoria, existe até festivais próprios também do cinema negro. Então, assim, consegui colocar o filme em vários festivais que destacavam a pessoa negra como protagonista, né? Tanto ali de como o filme foi feito ou pela temática mesmo do filme. Eu até, assim, depois que eu escrevi os filmes, né, tanto o Retorno da Vênus quanto o Viúva Negra nesses festivais, recebo retorno até hoje desses filmes, desses festivais, né, para mim no e-mail. Fala assim, olha, Vanessa, a gente vai abrir aqui uma nova série desse festival, você tá a fim de escrever seu filme? Nossa, putz, eu não tenho filme, né? Como assim? Mas, assim, é legal porque a gente tem
essa parte, sim, de festivais que estão até próprios, né, para o cinema negro, mas também escrever em todos os tipos de festivais que aparecem. E aí, como a gente conseguiu financiar, né, esses 2 projetos, a gente teve, sim, uma equipe de distribuição desse filme, né, que é uma outra coisa que não acontece tão facilmente, assim, quando não se tem dinheiro. Então, realmente ter uma graninha ali para conseguir fazer o filme girar, né, é importante para que a gente consiga esse espaço. Porque assim, existe hoje um universo muito grande de mostras afirmativas, né, da inserção desse cinema. Inclusive, tem uma coisa que é bem legal, um projeto de algumas mulheres que se juntaram, que fez a Afroflix. Vocês sacam isso, né? Muito legal. Mas eu li isso, e aí eu li isso na época e achei muito interessante. Eu nem sei, tem muito tempo isso, quando elas se juntaram para fazer isso. Aí eu fui, como a gente ia fazer um painel, batendo um papo, eu fui pesquisar e não consegui. Eu não sei se eles mudaram, porque ela era colaborativa e gratuita, né? Então, tipo, toda a produção, se você tinha um protagonista ou alguém da equipe que fosse negro, que fosse documentário, ficção, web, videoclipe, websérie, o que tiver de produção, né, audiovisual, com expressão afirmativa, militante ou não, né, que tenha o negro, né, como participante, eles colocavam lá e era acesso gratuito para todo mundo. E tem uma outra que é a Blackflix. Vocês sacam essa também? Essa Blackflix eu achei legal porque eles têm hoje no Brasil, os filmes são em português, ela já é uma plataforma que você paga, mas ela está no mundo todo. Isso é muito legal. E são um acervo mundial, né, de filmes que falam ou que estendam aí só a respeito da negritude das produções. E eu não sabia dessa aí, eu sabia da Afroflix. E aí eu fui lendo e falando, pensando, né, se é tão difícil distribuição, inserção, então, em sala de cinema comercial, é muito mais complicado, né? E eu fico pensando que todas essas mostras hoje, mostras de filme preto, mostras de filme negro, de afirmação, tem muitas mostras hoje. E isso é muito legal, porque isso há alguns anos era debatido e era muito mais difícil, e hoje tem editais para afirmativos, editais que são fundamentados para que haja a formação, fomento e distribuição desses filmes. Você, aqui em Goiás, você que participa, e o Vato, do ponto de vista da pesquisa, se existe verbas e bolsas para estudantes que sejam negros e que isso tenha aumentado ou não. Vocês participam e vocês desenvolvem projetos, e em Goiás isso existe, e quais são? De editais ou de bolsas e tudo, que é voltado para essa produção e para essa cadeia audiovisual de produção negra, assim, não sei, é uma curiosidade. Eu vou deixar essa com o Watson, porque eu acho que ele está mais por dentro do que eu. Goiás, infelizmente, é um lugar um pouco complicado. Na área acadêmica, de fato, nós tivemos... O Brasil passa por problemas no financiamento da pesquisa. Então, o que a gente tem são grupos, e há uma quantidade grande de grupos de pesquisa ali que envolvem... quem está encabeçando ali são professores negros, e grupos, mas não necessariamente que se voltem exclusivamente ao audiovisual. Se voltam a vários tipos de projetos que ajudam a difundir a arte. E aí você encontra, sim, de fato, né, algo relacionado ao audiovisual. Mas, como esse desmonte da educação, os últimos anos têm sido bem complicados em relação a isso, bem complicados em relação ao fomento do pensar em relação ao cinema, do negro pensar ali. Projetos estão sendo, ali na linguagem mais atual, desmonetizados, né?
estão cortando a verba mesmo de tais projetos que não se encaixam em determinada diretriz que nós temos hoje na educação. Então, o que a gente tem é perspectiva de um futuro melhor, né? Perspectiva de um futuro melhor, porque realmente houve um atraso muito grande nos últimos anos em relação a isso. E eu gostaria de complementar um pouco uma fala da Vanessa, quando, só voltando um pouco o tema, que eu fiquei com isso na cabeça, só tomar uma... Viu? A vida de pesquisador, Vanessa. Quando ela diz que as pessoas questionam, tá, você é tão inteligente, por que você foi fazer logo audiovisual, assim? Nunca me questionaram muito, porque eu era um pouco vagabundo, assim. Eu era um pouco vagabundo. Talvez eu ainda seja um pouco vagabundo, assim, mas... Eu acho que isso é uma mentira. Você sempre foi Caxias, não foi, Vanessa? Você sempre foi. Obrigado, é um elogio, sim. Uma vez na faculdade, eu estava falando, a gente estava ali um ano para formar e me questionar. Aí eu estava conversando com uma amiga, eu falei, cara, é muito importante, assim, tem que formar. E ela virou para mim e falou assim, você acha que isso aqui vai dar algum futuro para você? Eu falei assim, porra, é difícil, né, ter esse privilégio ali de você entrar na faculdade com a mente de que isso daqui não vai te dar um futuro. Foi a oportunidade que eu tive. Então eu não tinha oportunidade, eu não tinha a chance daquilo ali não dar certo, né? Então, para mim, aquilo ficou muito na minha mente, falando, cara, a gente tem que fazer isso aqui, eu tenho que fazer isso que dá certo. É a oportunidade que eu tive. Então, assim, pelo menos naquela época, eu acho que projetos, assim, eram maiores, né? Tinha muita ideia, tinha muito projeto futuro, de mostra, de eventos relacionados à cultura negra. Espero muito que isso volte. A Vanessa me mandou aqui que ela tá de bebezinha, né? Ela até mandou assim que já tá dando a hora dela, ela vai dar o grito, né? Mas normal. Eu vou finalizar com você, porque eu sei, menino é tudo descontrolado, é uma loucura. Cansa cachorro, mas é maravilhoso, nossa. Mas assim, Vanessa, é porque como você é mais da produção, existe uma rede de apoio entre os profissionais negros em Goiânia, e você consegue citar dentro dessa rede profissionais que são relevantes e que têm filmes curiosos, que sejam militantes ou não, realizadores, e essa cadeia do audiovisual, e eu até coloquei isso, né? A cadeia do audiovisual de um cinema negro, de um cinema afirmativo, mas porque a cadeia de audiovisual, na verdade, ela é uma coisa geral, mas dentro dessa realização, não sei nem se seria esse o termo, né? Assim, estou falando aqui da minha cabeça, da minha ignorância, talvez, numa vontade de saber, de curiosidade mesmo. Quais são os agentes, os atores e as pessoas que realizam um cinema negro efetivo que você trabalha? E uma outra pergunta para finalizar. Você já sentiu, assim, dificuldade de relacionamento com as pessoas que são... Porque, assim, o racismo, ele existe e a gente vê ele a toda hora. E não só por ser negra, não, mas como mulher também, porque, além de tudo, é uma luta diária. E aí, ser mulher, ela é uma coisa de louco, né? Eu sou mãe de mulher, eu sou uma mulher, sou mãe solo, né? Então, assim, todos os dias eu saio de casa e penso muito sobre isso. E a minha postura em set, eu já fui até falar, chamada de brava, a Aline é brava, não é isso, porque eu sempre fui a mulher num núcleo de produção que era majoritariamente masculino, machos, os homens ali, então eu tinha que ter uma postura, porque senão as pessoas engolem a gente, né? Ou é na brincadeira, ou é no risinho, ou é na vantagem da força, da voz. Então, você sabe o que eu estou falando.
Então, eu queria que você fechasse isso mesmo assim, um apanhado disso, dessa realização, dessa rede de apoio, de pessoas que realizam, que estão nessa vanguarda desse cinema desde o início, se você conhece, e essa situação, se você já passou por isso, enfim. É isso, porque senão o neném grita e a gente vai ficar, não vá! Então, eu não acho que exista uma rede de apoio consolidada no sentido de, assim, eu quero produzir um filme que tem um protagonismo negro, eu vou ali e tal, conversar com determinadas pessoas. Eu acho que nesse sentido, assim, de você ter, tipo, um espaço físico ou uma página que seja no Facebook, no Instagram, eu acho que isso não tem. Mas eu acho que o que tem é essa rede de apoio, acho que meio que sentimental do quesito, assim, eu conheço fulano que está fazendo um filme com tal temática, então eu consigo ajudar, eu consigo ir ali falar alguma coisa, sabe? Eu acho que o que falta para essa rede, assim, ela se formalizar, concretizar, né? Eu acho que é essas pessoas se juntarem mesmo e dar nome para essa rede de apoio, porque quando você pensa em realizar um filme com uma temática negra ou seja ele com protagonismo na frente ou atrás das câmeras, você surgem nomes na sua mente de pessoas que você consegue trazer para sua equipe, de pessoas que você consegue trocar uma ideia, trocar uma experiência, mas não é um lugar físico assim que você pensa assim, eu vou digitar para tal pessoa, vou fazer uma videochamada ali com esse grupo de apoio, sabe? Eu acho que isso não existe, mas existem pessoas ali soltas que se juntarem formam essa rede. Não sei se deu para entender muito bem. É uma rede que existe não existindo. Na verdade, você fala assim, que, tipo, existem pessoas que, desde a produção até o pensamento político e estrategista de políticas públicas desenvolvidas, né, com editais e de formação que sejam voltadas mesmo para o cinema negro. Isso. Que tem que só mesmo formalizar, ou de alguma maneira, porque eu creio que isso é importante, né? Eu acho que porque isso é importante para a gente, e no geral, eu acho que sim, é um cinema representativo, de inclusão, afirmativo, que precisa de apoio, né? As discussões elas estão dadas aí, hoje na contemporaneidade é o que mais se fala, e a gente fala, e acontecem coisas grotescas e bizarras o tempo todo. Então, eu acredito que vocês podiam se juntar, sim. Eu sei que é complexo, mas que bom que existe uma possibilidade, né? Sim. Dessas pessoas. E do jeito que você fala, há um número grande, né? E em relação... Fala, desculpa. Não, eu acho que assim, o nome que me mais vem na cabeça, assim, enquanto realizador, produtor, que sabe um pouco de tudo, é o Rafael, do Favera, porque assim, eu acho ele incrível a forma como ele faz as coisas, né? Ele é diretor, ele é realizador de festival, ele é tudo numa pessoa só, que representa muito bem o movimento negro, sabe? Porque ele traz isso para ele, assim. Eu acho que ele pegou, assim, um festival de cinema, que é uma coisa que você disse anteriormente, uma coisa que era pensada elitizada, né? Só a elite que vai no cinema. E ele levou isso para a periferia ali, para a favela, né? Para os bairros mais distantes, onde o pessoal começa a entender o processo do cinema, o que é o cinema, como que a gente faz um filme, né? Então, assim, eu acho que ele é uma das principais pessoas que a gente pode contar para tudo. E ele, além de ser uma pessoa assim super acessível, né, que está ali, ele tá, você fala oi, Rafael, ele já te ajuda com um milhão de coisas, é incrível, assim. Então, eu acho que ele é uma das pessoas de referência quando a gente pode pensar na realização do cinema negro goiano aqui no estado de Goiás. Massa, eu tenho uma admiração por ele. E o Favera dá oportunidade para as pessoas, a formação de público. Eu acho que muita gente que não vai ou que não tem essa oportunidade, eu acho que elas precisam, na verdade, só ter a oportunidade, né? E, às vezes, você encontra essas mostras itinerantes nas periferias ou não, que dá essa oportunidade, né, de formação de público, e o Favera faz isso. A Vera Cruz, Conjunto Vera Cruz, é o maior, né, bairro de Goiânia, assim. Então, eu acho realmente muito importante, eu acho o Rafael também muito generoso. Vamos saber disso. E em relação às situações, Goiânia é uma cidade que é mais tranquila para se trabalhar nas equipes de cinema como mulher?
e como uma mulher negra? Então, é assim, é impossível não ter acontecido alguma coisa com uma mulher negra. Eu achava que eu seria, sei lá, né, o cristalzinho que não queria acontecer nada, mas infelizmente não é assim que as coisas acontecem, né? E já passei por algumas situações assim que eu ouvi, né, não falaram diretamente para mim, não falaram na minha cara, então assim, o que agrava ainda mais, né, as coisas. Mas assim, quando um exemplo é de até representar o nosso filme, quando eu ia nos festivais representando tanto Viúva Negra quanto o Retorno de Vênus, eu já escutei muito a questão de falarem assim, nossa, qual filme que você, qual é o seu filme aqui, né? Aí eu falava, Viúva Negra, Retorno de Vênus. Nossa, mas foi você que fez esse filme? Como assim? Como que você conseguiu? E não uma capacidade assim de questionando mesmo uma capacidade de conseguir fazer aquilo, tanto financeiramente como mentalmente, sabe? Como a mente, assim, na questão dos estudos, né? Como é que eu consegui me capacitar para fazer aquilo, para desenvolver um filme, para conseguir chegar até ali, né? Mostrar o que eu estou fazendo para o pessoal. Então, assim, essa foi só uma das, né? Assim, a mais leve, né? De todas, digamos assim. Mas, assim, a gente sempre Nossa. vai receber coisas o que eu coloquei para mim é de entrar por um ouvido e sair pelo outro, né? Porque a gente a gente já conseguiu atingir um patamar tão alto de estar ali mostrando o nosso filme, a gente não precisa se chatear com as pessoas falando, né, abobrinhas no nosso ouvido, ficar falando, mas como que você conseguiu, blá, blá, blá. Então, são experiências que eu acho que ajudam a gente a crescer e a mostrar mais do que a gente sabe fazer para reafirmar o nosso nome ali, né? Olha, eu sou a Vanessa, sou diretora, sou cineasta, sou daqui de Goiás, sou daqui de Goiânia, né? E faço filme falando de negros para negros e estou aqui no festival. Assim, a gente tem que ficar se reafirmando toda hora e não cair na síndrome da impostora, porque senão já era. Uhum. Eu imagino que deva ser, porque se é difícil sempre, né? É um absurdo isso, sabe, julgar a mulher. Qual é? Não, enfim, eu nem vou falar, porque isso é outra seara, porque eu fico brava com isso, sabe? Assim, eu acho um bando de cuzão, sabe? E geralmente é sempre uns machos escrotos que vêm com esse papo. O ruim é quando é uma mulher que tem preconceito com mulher e julga. Isso também eu acho ruim, porque acontece. Eu sei disso e isso não é uma coisa, isso é em geral mesmo, assim, não é um universo, nem é um luxo, nem de branco, nem de preto, é um universo. As pessoas, quando elas podem, elas atacam de alguma maneira, e a mulher também faz isso com mulher, o que é, para mim, inadmissível. Sim. Eu acho inadmissível. Mas acontece, infelizmente. A gente vai conversando aqui. A hora que a Nenê der o grito, você fala, tchau, Aline, tenho que ir. Você interrompe a gente. Tá né? bom. Você é o pesquisador? Eu Sim. fico pensando assim, eu estava vendo, né? Como pesquisa mesmo assim, eu queria até ver isso assim. Existem filmes referenciais assim, que sejam expoentes do cinema negro em Goiânia? Porque eu lembro sempre dos Osmo quando a gente fala do percurso, né? Por mais que a gente tenha tido aí tanto o Glauber como o Kaká, Diego falando, né, na época, no início do cinema novo, que os Osmo foi ator, enfim, e não era diretor, mas é uma ideia de falar da classe popular, do cinema negro, e né, essa realidade, né, do incômodo, e aí a gente tem, né, depois lá na frente os Osmo, que aí ele faz, e é um cara que é realmente muito, muito importante, que acho que a última produção dele foi em 2010, né? Porque ele morreu em 2013. E aí ele deixou um centro de formação e tudo. E acho que ele é o maior expoente. Acho que as coisas se iniciam no Brasil, tem o início, mas ele vem e passa o rodo em todo mundo e fala, gente, é o cinema de preto existe, o cinema negro existe, e é importante a gente falar desde tanto do Chica da Silva, desde o Barra Vento, quando você vê ele fazer um doc
falando sobre abolição em 88, e ele formando um grupo para discutir um centro de cultura afro-brasileiro. A partir desse lugar para hoje, é gente que está fazendo, eu acredito que há sim uma coisa que é muito boa por causa da internet, por causa das redes sociais, que é uma diversidade de pensamentos e de discussões, e de filmes e vídeos, e pessoas que estão discutindo esse cinema, e colocam aí porque é pela facilidade da internet, né? E existe isso no Brasil, mas Goiânia, se discute isso, você vê isso a partir desse começo para agora? Me conta. Eu acho Goiânia, há realizadores que fazem o seu trabalho, assim, mas de fato não há um movimento. Como no Brasil em si, se você for analisar, não existe um cinema negro brasileiro, né? Você pode... Não existe como movimento, né? Como movimento, não existe um cinema brasileiro, pelo menos eu não tenho esse entendimento, que existe como movimento, né? Embora ali, começo dos anos 2000, o Jefferson D. escreveu lá o Dogma Feijoada, que seria os dogmas para você fazer um filme negro, né? Que tá lá que a história tem que ser escrita por um negro, a maioria no set tem que ser de negros, e tem outras vertentes lá, né? A história tem que ter identificação com o negro. Se eu não me engano, ele disse que não pode filme de super-herói, assim, talvez fosse algo que eu acho que até fosse rever, né? Mas a partir daí, talvez que a gente tenha aglutinado esse pensamento de, opa, né, dá para fazer ali um cinema negro. Eu acho que em Goiás carece de literatura sobre isso, que ajude a gente a ter um entendimento. Por quê? Carece de estudos acadêmicos para a gente ter ali uma relação de quem foram os realizadores negros em Goiás, que começaram, quem são os de hoje, quais são os principais filmes. Esse é o tipo de informação que, infelizmente, até os grandes festivais de cinema que tem aqui em Goiás, e nós temos, né, poderiam contribuir para esse tipo de estudo. Mas nós não temos. Você está no mapeamento. Um mapeamento mesmo, assim, um mapeamento mesmo. Nós precisamos disso, sabe? Nós precisamos de um mapeamento, a gente precisa saber quem foram os primeiros negros, porque provavelmente, e aí é na seara do possível, né? Há pouquíssimos longas aqui, de fato, que foram dirigidos por negros, pouquíssimos, assim, pouquíssimos. Eu chego a dizer que é muito provável que nenhuma mulher uma mulher negra dirigiu um longa em Goiás. Assim. Acho muito provável que isso nunca tenha acontecido. Isso é tão louco que você falou, que eu estava lendo um estudo de uma menina, não sei se ela é da USP, e aí ela fala que de 84, que é um filme da Adélia, de 84 até 2018, parece que a pesquisa é de 2018, só 3 filmes de diretoras negras foram para salas comerciais. Que eu acho que... Eu até notei aqui, porque eu falei, não é possível. Eu sempre sou do não é possível. Quase que 40. Aí é de Camila Pitanga. Quer ver? Eu falei, gente, mas não é possível. É sempre muito louco isso. E é muito difícil falar desse cinema. Não, já sumiu o papel, mas eu vi aqui que é o que você falou. Imagina, se no cinema comercial dessa época para 2018, eu acho que esse mapeamento aí você podia fazer, hein? Aqui no Goiás, aqui em Goiânia. Pô, então, é um projeto de pesquisa, agora eu parei para pensar, realmente é uma coisa muito boa de se pensar, porque, igual você falou, geralmente, esses expoentes de direção, geralmente são esses grandes expoentes, né? Essas mulheres que já estão aí trabalhando na grande indústria, né? E aí elas são chamadas para dirigir. E com nós, negros, no Brasil,
geralmente é assim. Qual o filme, qual o diretor negro que estreou um filme esse ano? Lázaro Ramos, né? É o que você conhece. Quem é? Ele não é qualquer um, ele é o Lázaro Ramos, assim, sabe? Um dos grandes expoentes do cinema brasileiro, um dos grandes atores da Globo, trabalhou na cultura, na futura, assim, é um grande, grande personagem do nosso audiovisual. Então, agora, sei lá, teve um diretor negro ali do Sul, ali de Manaus, ali da Bahia, que lançou um longa. A gente não sabe. Esses caras não vão chegar na gente fácil. É muito complicado, muito complicado. E a, o histórico do cinema dos realizadores negros no Brasil, ele é muito diferente da construção do histórico dos realizadores lá nos Estados Unidos. O primeiro filme negro feito lá, só com atores negros, dirigido por um cara negro, um longa-metragem, The Homesteader, de um cara chamado Oscar Micheaux, cara genial, assim, 1919. 1919 é 30 e poucos anos depois da abolição da escravatura aqui. Isso é impossível pensar. Impossível pensar que isso ia acontecer aqui, né? Impossível pensar. Deixa eu só te interromper, porque eu acho que a Vanessa tá ficando maluca, que a neném dela começou a chorar, não foi? Você pode falar, gente, eu tenho que ir e tal. É a realidade da mãe, né? É, Aí a gente faz tudo. Se você precisa ir, vai para cuidar, e eu agradeço muito de sua participação. Você fez, não. você foi até onde você conseguiu, tá bom. Então, Aline, muito obrigada pelo convite. Watson também, gostei muito das suas falas, assim, me representou bastante. Você traduziu muito bem tudo que eu queria falar aqui hoje. Fico feliz. Muito obrigada, gente. Beijos. Beijo. Eu vou terminar com o Watson aqui, vou encher mais o saco dele um pouquinho. Tá bom, obrigada. Tchau, tchau. Beijo, brigadão. Watson, então, para a gente finalizar. Você, como um pesquisador negro, falando sobre o cinema negro aqui em Goiânia, existe, né, na sua forma de ser não só pesquisador, observador, espectador, o que você me fala de pessoas que são realmente importantes e representativas desse cinema negro, né, dos profissionais, mas assim, alguém que você fala, não, essa figura é uma figura foda e é isso. Aqui em Goiás, assim, nós somos poucos, né? Poucos diante ali do que poderia ser, né? A gente sempre quer que seja mais e não está suficiente, né? E não está mesmo. Mas aqui a gente tem algumas pessoas realmente que são inspirações. A Larissa Fernandes, que é da UEG, né? É muito interessante que ela vem de lá, da onde eu vim, da onde a Vanessa veio, da primeira turma, montou uma produtora, dirigiu, produziu. Acho que ela é um grande, grande expoente, assim, para o trabalho do cinema em Goiás, do audiovisual em Goiás, do negro inserido na indústria do audiovisual em Goiás, assim. É uma pessoa inteligente, é uma pessoa articulada, é uma pessoa que tem uma visão de cinema interessante, que eu particularmente gosto muito, assim, das produções dela. E, claro, nem sempre, né, voltada ali a produção com o viés da perspectiva negra, ela ela existindo, ela está trabalhando e ela existindo, já é o que a gente chama da resistência, né? Então, ela é uma pessoa que eu realmente cito e consigo citar na maior facilidade. E temos também, para mim, um dos grandes, grandes artistas do estado, um dos grandes realizadores aqui, que é o Rei Souza. Ele não é de Goiânia, ele é de Anápolis. Eu conheci ele em 2015, quando um filme dele, um filme meu, a gente estava na mostra da BD, no FICA. Um cara, assim, extremamente inteligente, extremamente importante em tudo que ele quer dizer, assim, documentarista,
ele é fotógrafo também, assim, e toda vez que eu vejo algo que ele faz, eu só penso, putz, eu queria fazer algo parecido, sabe? Eu queria ter esse olhar que ele tem, porque eu acho ele um dos caras mais incríveis que a gente tem aqui no estado. Acho mesmo. Ele é foda. Ele é. Muito mesmo, assim. É um multiartista, ele sai do cinema, ele vai para o museu, ele sai do museu, ele tem uma... como é que chama a gráfica? Ele fala que a gráfica... Ele tem, eu não me lembro agora, mas são os filmes, ganhou Tiradentes, é um cara que eu respeito muito, é um artista que eu admiro muito mesmo, assim, o cinema do cara é foda, você tem razão. Sim, sim, assim, ele tem para mim uma capacidade de passar o olhar dele em coisas simples, principalmente da periferia. Ele fotografa muito a própria família, né, a filha, a esposa, e às vezes é com uma delicadeza, só que você olha e você fala, cara, isso é arte mesmo, né? Não existe mais arte do que isso daqui que ele está fazendo. E tá aqui, né, um dos nossos, né, é um cara negro aqui, entre aspas, do interior, né, mas é da Grande Goiânia, que é de Anápolis, é da periferia, e eu acho que é um cara extremamente importante. Um dia e eu quero, sei lá, que tenha uma amostra Rei Souza dele falando, dele conversando, dele mostrando os filmes dele, que é um cara, eu acho, muito, muito acima da média. Ele faz um cinema, eu acho que é um cinema afetivo, um simulacro de si mesmo, assim, das histórias, né, dessa coisa de família que você falou mesmo, assim, realmente é bom, uma boa lembrança. Eu tentei até conversar com ele para passar um filme dele no Cineclube, mas ele está num projeto que vai até o final do ano, que é um projeto de artes visuais. Então, é um cara que está sempre articulado mesmo e pensando isso, e é autodidata, que é legal que quando você lê sobre ele, você percebe isso, e as críticas, as coisas todas, realmente. A gente tem várias pessoas trabalhando, né? A gente tem aí o Totti, que a gente falou, o Rafael. Então, tem muita coisa legal. A Camila, que é produtora. Então, assim, eu só consigo esse. Eu queria esse mapeamento. E aí, para a gente finalizar assim, mesmo, eu queria te fazer aí uma provocação. O que você acha de você fazer esse mapeamento? Eu acho bom. Confesso que eu acho bom, assim. Então, pode ser uma Um... fagulha aí para você refletir sobre isso. não Vai que te dá um tchururu e fala, uau, porque eu acho que se precisa ter esse mapeamento, você como pesquisador, eu sei que você está enrolado aí nesse mestrado com a sua pesquisa, que inclusive é um cara que saiu, né, desconfigura a normalidade, obviamente dentro da cultura dele, que é os Estados Unidos, né, que é o Spike Lee, que é uma figura. Mas, assim, pode conciliar aí umas outras coisas, um estudo, um projeto. Eu acho que esse projeto é interessante. O que você acha? Pô, daria um livro, assim, sobre a história do negro no cinema goiano. Realmente, é uma coisa que veio e eu estou pensando muito nisso, porque o que a gente quer sempre é conhecer onde a gente está pisando, né? Onde a gente está. E quem são esses caras, né, que estão trabalhando no audiovisual, mas ok, tem o pessoal trabalhando agora. E quem trabalhava antes, né? O que eles têm para dizer? E Goiás não é a Bahia, sabe? O entendimento de negro aqui não é o entendimento do negro na Bahia, não é o entendimento do negro no Rio. Então, às vezes tem realizador que nem se vê como negro, mas o fenótipo dele é negro, né? Então, Essa é uma outra discussão, né? isso aí é outra discussão, a gente podia ficar a noite inteira falando sobre isso, né? Então, realmente, é uma boa provocação sua que vamos ver onde a gente conseguir chegar. Eu acho que é interessante, porque, assim, uma coisa é eu ter o respeito e ter algumas coisas que eu leio ou estudo e tento entender melhor, porque o lugar de fala não é meu, né? Isso é importante também, porque a gente tem uma mania de ter opinião sobre tudo e sobre todas as coisas. E eu acho que é uma das coisas
mais tolas que a gente pode fazer é isso. Se eu não sei, eu busco saber, né? E igual quando eu falo, o homem falar que ele entende sobre o feminismo, o lugar de fala não é esse, ele pode até pensar, claro, obviamente as pessoas pensam, discutem, tentam se colocar uma no lugar das outras, mas vivenciar, de fato, é outra história. E assim é como a mulher branca, o homem branco querer falar de um cinema negro, posso pesquisar, né, ter dados a respeito disso na literatura e tudo, mas eu não posso me colocar no lugar de fala, né, que de fato não é meu. Então, quando eu chamei vocês, foi para tentar entender um pouco esse universo e abrir para essa discussão, porque às vezes tem pessoas, que é o que você falou, que não se veem às vezes como negros e não sou eu que vou julgar, não tenho aqui para isso, ou que não entendem, ou que nunca pensaram sobre o cinema negro, mas que tem hoje abertura de vários festivais, de mostras, de centros acadêmicos, de estudos de afirmação e representatividade do cinema negro, da inclusão, da inserção da mulher negra no cinema, porque é importante também, porque acaba que existe ainda a coisa até do próprio machismo, né, de ter mais homens negros trabalhando do que mulheres, essa inserção, né, isso é uma coisa que tem que ser falado, né, o feminismo negro, que também é forte, então, assim, é muito complexo isso. Então, chamei vocês para poder conversar um pouco, e eu acho que quem tem curiosidade, o espectador, o telespectador, o internauta, quem quer que seja, o público em geral, né, aquela pessoa, a recepção, né, que tem aí uma curiosidade, ou que leve, que de alguma maneira desperte nela uma vontade, hoje ela tem acesso, tem a internet, tem grupos de discussão, tem festivais, tem mostras, e eu acho que ainda existe embate político, social e cultural nessa área, e que, infelizmente, é uma luta que eu respeito e que eu não posso tomar como minha. A única coisa que eu posso fazer é respeitar mesmo, que é o que eu posso fazer é respeitar, e não me colocar em nenhuma condição, num lugar de fala, porque eu já vi isso acontecer e isso é desastroso, né? Sim. Mas apoiar super, porque né, é o que me cabe, né? E tentar entender esse universo, essa percepção mesmo. Eu acho que por isso que eu tive curiosidade e tive abertura aí no projeto Intocados, de falar de um assunto que realmente é um assunto melindroso, do ponto de vista em que, quando as pessoas se colocam no lugar de fala do outro que ela não pode, dá merda. Entendeu? Então, acho Certinho. importante ter o realizador, o pesquisador, o negro no seu lugar, falando sobre a sua esfera e o seu universo ali, e o que tem, né, a respeito desse assunto que é tão forte e cada vez mais resistência e mais resistente mesmo com o cinema negro, a história do cinema negro no nosso país. Talvez seja esse um pouquinho da minha vontade aqui. E aí eu quero te agradecer muito por ter participado, e a Vanessa também, com o nenenzinho e tal, outras pessoas que eu não consegui, eu acho que poderia ter, não estavam aqui ou não estão presentes, que eu acho que também teria tornado aqui a conversa ainda mais acalorada e teria vindo com mais informação, mas eu acho que foi muito válido e eu agradeço mesmo a oportunidade de conhecer mais tanto você, a Vanessa, e o pensamento de vocês acerca do cinema e da produção de vocês todos. Muito obrigada. Eu que agradeço, fico feliz, assim, é sempre qualquer oportunidade de falar sobre o cinema, sobre o negro no cinema, eu acho que é uma oportunidade de você alcançar novas pessoas, e o audiovisual, para mim, ele é também algo com preservação da memória, assim, um objeto de preservação da memória, então, isso tudo aqui vai ficar para um dia alguém vai dar uma pesquisada, vai ver a gente falar, vai falar, pô, é isso aí, sabe? Isso aí vai me ajudar em alguma coisa, vai mudar a minha forma de pensar. E eu acho que contribuir para isso de alguma maneira é meio que parece que a gente existe, né? Para contribuir de alguma maneira
para outras pessoas, né? Como a arte, como qualquer outro tipo de expressão artística, acho que a conversa ela serve para isso, né? Para distribuir o conhecimento para que ele chegue em outras pessoas. E aqui a gente tem pessoa muito boa, assim. A gente tem gente muito boa, muita gente que tem que ser ouvida, muita gente da área do cinema que tem que ser ouvida. E esse projeto aqui é muito bacana por causa disso, né? Agradecer a você, a Débora, ao Projeto Intocados, a Vanessa, né, que teve que sair, que é uma grande, grande, grande mulher, assim, do nosso audiovisual. E espero, né? Vamos ver para onde eu vou levar esse projeto agora que você está aí me colocando. Eu tô gostando. Esse mapeamento pode ser muito legal. Tomara que Pois tenha você e outras pessoas pensando nisso, e quem sabe um trabalho colaborativo aí. Quem Assim sabe? como a Vanessa falou, quem sabe também eu gostaria de saber, porque eu não consegui essa informação de uma rede de apoio, de uma associação, de pessoas que pensam estratégias de políticas públicas para o cinema negro e o audiovisual negro em Goiás. Eu vejo, obviamente, tem aí os editais que têm relevância das questões afirmativas, das questões de representatividade, da militância e do cinema autoral, do cinema negro voltados, né? Mas isso é importante demais, sim, claro, os festivais, mas, assim, eu acho que também seria muito legal, a Vanessa falou que não conhece, você também não, que existe uma rede meio que de apoio online entre as pessoas que se conhecem, mas não formada, né? Assim, como um núcleo, né? Talvez seria isso. Isso. Talvez também seja uma outra coisa que aí cabe a vocês aí ter uma vontade disso, de representatividade mais formal. Mas a questão aqui agora é que foi muito legal o papo e eu agradeço. Obrigado, Mesmo. gente. Muito obrigado e espero aí que a gente possa conversar em mais momentos, com mais pessoas e tomara que até, né, de forma mais presencial, mais acalorada. Mais Mas, acalorada. e é isso, só até agradecer, gente. Muito obrigado.